Por exemplo, vivos e mortos fazem parte. Olha a sacada das constelações. Não é porque ele não está presente fisicamente que ele deixa de pertencer. Então, por mais que esse aborto, essa criança não viva mais, ele faz parte. Já chegou em alguma casa que aquela mãe, aquele pai perdeu uma criança e ela está lá na fotografia, compondo claro, aquele álbum? Claro. Ou seja, aquela criança está sendo honrada, ela tem o seu lugar. Aquela mãe, aquele pai, aquele parente, quando olha para aquela fotografia, remete a um lugar de pertencimento. Você faz parte, minha filha. Você morreu, mas você continua a ser a minha filha querida. São essas falas que nós usamos dentro de um processo de sessão de constelação familiar para trazer alívio, porque senão a pessoa pode ficar na dor. E é justamente a dor da perda, do luto, às vezes mal elaborado, que faz com que o sistema familiar seja danificado, entre aspas, seja atingido. Como isso vai ser percebido? Olha que legal. Às vezes esse casal teve um filho e esse filho não pôde continuar, foi abortado. O casal teve um segundo filho e às vezes até um terceiro filho. Então esse casal ele tem 3 filhos. Mas na consciência comum nós dizemos o quê? Esse morreu, o casal passa a ter 1 ou 2 filhos. Só conta aqueles que estão vivos. Quantos filhos você tem? Ah, ela é filha única. E às vezes não fala que aconteceu um aborto ou que teve um irmãozinho que não pôde continuar a viver naquele sistema. Isso pode trazer danos à vida daquela outra pessoa que está viva no sistema. Aquele irmão que seguiu a sua própria história. Em muitas sessões de constelação familiar, quando este que sobreviveu, este irmão que está vivo, começa a perceber que a vida financeira não está bem, que um relacionamento não dá certo. Quando nós vamos fazer uma constelação familiar, nós detectamos que esta mãe dele teve um aborto, ou que uma criança faleceu e não pôde continuar. Nós incluímos esta criança mostrando para aquela pessoa que ela tem um irmão, que tem alguém antes dela, hierarquia, que ela não é a primeira filha. Nós corrigimos este lugar de pertencimento daquele que está vivo. Ou seja, você não é a primeira filha. Porque os primeiros, nós que chegamos primeiros, meu pai, por exemplo, com a minha mãe eu sou o filho mais velho. Mas meu pai teve uma primeira família antes da minha mãe, onde eu sou o 6º filho do meu pai. E até eu entender isso, que eu tinha 2 lugares em sistemas diferentes, foi muita luta para eu compreender e ter paz. Porque eu achava sempre que eu fosse o filho mais velho. Eu estava desrespeitando os meus irmãos que chegaram antes de mim, os 5 primeiros filhos do meu pai, meio-irmãos que fazem parte. Quando eu incluí esses irmãos do primeiro casamento do meu pai, eu comecei a entender que eu não sou o exclusivo, que eu tenho meu lugar depois. Só que eu tenho uma irmã, que é filha da minha mãe também, com o meu pai. Ela vem depois, ela é a mais nova. Tem uma frase que nós afirmamos que os mais velhos, os que chegaram primeiro, eles têm preferência no sistema. Preferência de lugar. Sim. Não que são melhores do que os mais novos, não é isto, né? Mas eu tenho o meu lugar determinado. Do primeiro casamento do meu pai eu sou o 6º filho, do segundo casamento do meu pai eu sou o primeiro com a minha mãe. Então esses lugares, e quando eu estou atendendo uma cliente e falo, você não é a filha mais velha, você é a segunda. Tira esse peso de ser a primeira. Os primeiros, os mais velhos, tem mais responsabilidade sobre os demais. Até mesmo numa partilha de bens, o mais velho é que vai talvez orientar a decisão dessa partilha de bens. Então é sempre um mais velho, uma grande referência, o primogênito. Então quando eu tiro o lugar daquele que está sofrendo por uma desordem, um conflito, um problema financeiro e falo para ele, você vem em segundo lugar. Você não é o primeiro. É como se tirasse aquele peso dessa responsabilidade e o outro se sente aliviado. E nós usamos uma frase assim, você vai olhar internamente para esse irmão que não pôde continuar e dizer, a você não foi possível continuar, a mim foi, porque nós detectamos que muitos daqueles que continuam vivendo se sentem culpados porque estão vivendo e não se sentem permitidos a usufruir intensamente da vida, por culpa daquele que não pôde ter a vida, que foi abortado. Entendeu? Então quando a gente diz assim, meu querido irmão, você não pode continuar, mas eu continuo a vida por você.
Então, eu vou honrar você, não na dor, não no emaranhamento, não nas perdas porque você perdeu. Só que isso tá do inconsciente, tá? O que eu estou dizendo aqui. O povo em casa, às vezes, não vai compreender, porque isso é tudo... a gente começa a entender diante de uma sessão de constelação familiar com os elementos, por isso que eu trouxe alguns elementos coloridos aqui para mostrar um pouco que a gente trabalha com elementos representativos, né? Para fazer essa constelação, né? Com pessoas ou com bonecos.